Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, episódio de número 84, seguindo no nosso estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, comentando em cada episódio um informativo do Supremo, da nossa Corte Constitucional. Tivemos uma pequena interrupção do nosso projeto na semana passada, em razão do Carnaval. A aula sairia na terça-feira de Carnaval. Por esse motivo, nós pulamos a terça de Carnaval e vamos dar prosseguimento com o episódio número 84. Ficou aí o período do Carnaval, né, para vocês correrem atrás de algum prejuízo, algum atraso que ficou no estudo dos nossos episódios. Lembrando sempre que há uma continuidade nos nossos estudos. Claro, o eixo principal da nossa organização aqui é a apresentação de um informativo por episódio, mas para quem é meu aluno, minha aluna de maneira recorrente, sabe que a gente estabelece algumas pontes entre os conteúdos já trabalhados. Por vezes eu faço remissão a tópicos que nós examinamos em episódios anteriores. Então, esse é, na verdade, um grande curso de jurisprudência e um curso que não tem um termo final, não tem um encerramento, porque a jurisprudência está constantemente se renovando, criando conexões entre precedentes, fazendo distinguish, criando exceções para regras, entendimentos evoluindo. Então, é muito importante a sequência do estudo da jurisprudência. Eu sei que dá um certo desespero, né? Porventura você está chegando agora aqui no Jurisprudência em Pauta e fala, meu Deus do céu, tem 83 episódios anteriores, mas aos pouquinhos você pode assistindo os episódios anteriores. O importante é fechar o compromisso em estudar a jurisprudência. Começa de onde você pegar o projeto, assiste religiosamente, confia no projeto aqui da Verbo comigo, professor Vinícius Oppone, e depois vai fazendo retrospectivas, faz uns intensivos aí, assiste os 5 primeiros, vai indo aos pouquinhos. Sempre que eu fizer menção a algum episódio anterior, você volta no episódio anterior que eu fiz menção, aproveita que você já está no gás, estuda aquele episódio, assiste aquele episódio na íntegra, né? Não só o julgado que eu mencionei de um episódio anterior, enfim, aos pouquinhos você vai correndo atrás, colocando esse estudo em dia, tá bom? Mas, de todo modo, para aqueles que o tempo é muito corrido, se você pegar de aqui em diante e tocar o nosso projeto, você já vai ter um ganho muito substancial, porque cada julgado é um universo em si mesmo. A gente trabalha com o julgado para deixar você atualizado em vista do que a corte decidiu naquele julgamento específico, mas sempre fazendo aquele estudo mais aprofundado, transversal, dos tópicos que vão ser objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Questões de prova de concurso hoje, bancas, a FGV tem praticamente monopolizado os principais concursos jurídicos, né, meus amigos? Então é importante que a gente melhore o nosso grau de compreensão da jurisprudência do Supremo. Vocês precisam dominar as premissas dos julgamentos, as questões maiores, entender aquele julgado dentro de um contexto maior de entendimentos anteriores da corte. As bancas cobram isso em primeira fase, especialmente a FGV. Em segunda fase, também isso é muito recorrente. E em prova oral, meus caros, você conseguir demonstrar esse grau de maturidade na compreensão da jurisprudência do Supremo vai ser o grande diferencial para te colocar na ponta de um concurso de altíssimo nível, como são os das carreiras jurídicas. Fechado? Vamos trabalhar então, meus caros, começando mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu vou esconder a cara feia no canto superior direito da sua tela e a gente vai começar a trabalhar com mais um episódio. Ficam aí as minhas redes sociais à disposição de vocês, tanto o meu Instagram como o meu grupo no Telegram. Lembrando que lá no Telegram a gente sempre disponibiliza o material da nossa aula. E aí a gente segue para o episódio 84, informativo 1162. Nós tivemos 4 julgados nesse informativo 1162, um informativo relativamente difícil, relativamente complexo, especialmente 1 ou 2 julgados um pouquinho mais trabalhosos, mais peculiares, particulares, mas eu vou enfrentar todos com vocês. 4 julgados, a gente vai trabalhando aos poucos, começando com um pouquinho mais leve, depois a gente vai piorando até chegar no julgado mais problemático, sempre preocupado com abstrativizar o tema
deliberado pelo Supremo na perspectiva de prova para concurso de carreira jurídica, né? Em bom português, o que de útil eu consigo tirar desse julgado por uma questão de prova. Fechado? Então vamos começar aos pouquinhos. Qualquer dúvida você me chama nas redes sociais, eu estou sempre à disposição de vocês. Então começamos com a ADI 7057. ADI 7057. Julgado importante do finalzinho de 2024 para direito constitucional e também para direito administrativo. Então esse julgado aqui, pessoal, esse julgado aqui vai direto para o seu caderno de constitucional e direito administrativo. E é um julgado importante para a gente rever dois entendimentos anteriores do Supremo Tribunal Federal sobre questões percorridas nesse julgamento que vão ser apenas replicadas. Esses entendimentos vão ser apenas replicados na ADI 7057. Muito importante você ter essa clareza. Uma coisa é o Supremo decidindo entendimentos novos, apresentando entendimentos novos. Outra coisa é o Supremo fazendo julgamentos novos, mas aplicando teses já estabelecidas, entendimentos já consolidados. E a gente tem que ficar feliz quando a gente tromba com um julgado novo, com entendimento já consolidado, porque é uma oportunidade para muitos de vocês ter contato com esses entendimentos consolidados que foram, uma vez novos, né, foram criados já há muito tempo. Então é ótimo, julgado assim é ótimo, é uma oportunidade da gente se manter atualizado, julgamento fresquinho, mas com entendimento consolidado. Tranquilo? Vamos entender qual foi o objeto dessa ADI 7057, revisar algumas premissas e depois a gente caminha para a decisão da Corte. Então vamos lá. Nós tivemos nessa ADI vários objetos, ou seja, vários atos normativos foram projetados, foram agregados como objeto da ADI 7057. Nós tivemos um dispositivo de uma Constituição estadual, ou seja, um artigo, que exigia lei complementar no âmbito estadual para regulamentação dos casos lá no estado de contratação temporária no âmbito da administração pública. Então, literalmente, um dispositivo da Constituição Estadual que dizia: os casos de contratação temporária ou as contratações temporárias aqui neste estado serão objeto de um regramento mediante lei complementar. Ótimo. Primeiro objeto dentro da ADI. Segundo objeto é uma coletânea de leis estaduais complementares, leis complementares no âmbito desse estado, seguindo esse comando da Constituição Estadual, que em concreto, especificamente, viabilizaram diversas contratações temporárias dentro da administração pública. Então, uma lei complementar estadual versando sobre contratação temporária de um determinado segmento da administração pública. Uma outra lei complementar estadual também viabilizando determinada contratação temporária num outro âmbito da administração pública. Diversos segmentos da administração pública. Não vou detalhar os segmentos, porque as áreas em si não vão nos importar aqui pra gente, tá bom? Então, esses eram os objetos. Uma lei complementar, uma disposição da Constituição Estadual exigindo lei complementar para regrar contratação temporária na administração pública daquele estado e leis complementares estaduais fazendo isso para nichos, para segmentos diversos da administração pública. Especificamente, salvo engano, foram 3 atos normativos aqui. A Constituição Estadual, mais 2 leis complementares. Meus caros, a revisão de premissas para entender o julgamento dessa ADI 7057 envolve substancialmente, essencialmente, a compreensão do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Esse é um dispositivo bem bacana de você levar para a prova, já a sua literalidade e depois algumas compreensões que a gente vai explorar nesse julgado. Lembra comigo que o artigo 37 da Constituição Federal é aquele dispositivo que traz as regras básicas, os princípios e regras básicos orientadores da administração pública no âmbito do Estado brasileiro como um todo. O que está lá dentro vale para a União, para estados, para DF, para municípios. A gente tem o famoso caput, que nos dá os princípios regentes da administração pública, né? O LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E lá no inciso 9,
nós temos a previsão constitucional que admite, que cria a figura das contratações temporárias dentro da administração pública. E a previsão constitucional é a seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, contratação temporária. E essas contratações por tempo determinado servem para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então veja que a Constituição Federal abriu as portas para uma espécie de relação de trabalho diferente dentro da administração pública. Nós sabemos que a regra é prestação de serviço público, prestação de serviço, trabalho para a administração pública apenas por aqueles que foram aprovados em concurso público. A porta de entrada dos recursos humanos, por assim dizer, da administração pública é o concurso público. Tem que fazer prova, concurso público de provas ou de provas e títulos. Essa é a regra, é a porta de entrada primordial para alguém ter um vínculo com a administração pública de natureza de prestação de serviço, de trabalho. E aí vai ser remunerado, vai ocupar um cargo público ou um emprego público, é o desenho, a matriz primordial. Todavia, em paralelo a essa porta de entrada primordial, concurso público, a gente vai ter algumas portas laterais, por assim dizer, alguns caminhos alternativos, algumas relações jurídicas diferentes, por meio das quais alguém vai, de fato, prestar serviço para a administração pública. A gente tem um caminho diferente dos cargos em comissão, toda uma compreensão sobre esse tema, e a gente tem um caminho diferente aqui por meio das contratações temporárias. Veja que o Constituinte foi muito enfático em frisar as circunstâncias em que essa contratação por tempo determinado vão ser autorizadas. Então a gente vai ter primeiro uma matéria regulada por lei, há uma reserva de lei aqui, lei estabelecerá esses casos, e esses casos vão estar a serviço apenas e tão somente de uma necessidade de ordem temporária, e é por isso que a contratação é por tempo determinado, porque a demanda é temporária, e esta necessidade temporária visa atender um excepcional interesse público. Um excepcional interesse público. O dispositivo constitucional é bom, porém insuficiente para atender, na prática, as múltiplas realidades do Estado brasileiro. Em bom português, meus amigos, esse dispositivo sempre teve uma aplicação muito maleável Brasil afora. Municípios, estados, dando vida a essa perspectiva, a essa porta paralela de acesso à administração pública, da contratação temporária, de maneiras diversas, com muita maleabilidade, muitos problemas no mundo real. E aí, esse conjunto universo de problemas foram chegando ao Poder Judiciário, muitas vezes por intermédio do Ministério Público, que ajuizava ações civis públicas para discutir sobre a pertinência ou não de uma determinada contratação temporária. Essas discussões foram dando caldo, até que chegou no Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. E o Supremo Tribunal Federal, lá no tema 612 da repercussão geral, trouxe balizas hermenêuticas, deu uma interpretação constitucional para o alcance desse artigo 37, inciso 9. A gente vai ver isso na sequência. E aí, meus amigos, problematizando aqui o nosso julgado, quando o Supremo foi enfrentar o mérito da ADI 7057, ele teve que examinar dois pontos primordiais. O primeiro foi justamente esse. Será que aquelas leis complementares do âmbito do Estado, daquele Estado específico, quando viabilizavam contratações temporárias para aqueles segmentos lá da administração pública, o fizeram à luz do tema 612 da repercussão geral? Será que aquelas leis complementares estaduais, quando abriram essa porta paralela da contratação temporária para aqueles casos determinados, o fizeram de acordo com a interpretação que o Supremo dá a esse artigo 37, inciso 9, estampado pelo tema 612 da repercussão geral? Esse é o primeiro ponto problemático. E o segundo ponto problemático, mais evidente, mais automático, será que faz sentido a previsão da Constituição Federal que trouxe uma reserva de lei complementar para reger as contratações temporárias do âmbito do Estado,
considerando-se que a disposição do artigo 37, inciso 9, somente fez menção à lei? Em outras palavras, será que é possível que a Constituição Estadual fixe uma reserva de lei complementar para uma matéria que o tratamento equivalente na Constituição Estadual, perdão, na Constituição Federal, exigiu apenas lei, sem ser lei complementar? Esse é um ponto também que foi enfrentado aqui. Então, em termos lógicos, a primeira discussão que o Supremo vai enfrentar é sobre a reserva de lei complementar, e a segunda discussão que o Supremo vai enfrentar é justamente se aquelas leis complementares estaduais estavam ou não em consonância com o tema 612 da repercussão geral. Você deve estar aí pensando, professor, traz o tema 612 como premissa aqui pra gente, né? Eu não vou trazer, pessoal, porque é um mérito. O Supremo vai simplesmente rememorar o tema 612 no slide seguinte para vocês. Vou trazer isso para vocês no próximo slide. E vai aplicar o tema 612 nessas duas leis complementares estaduais, tá bom? Então fiquem tranquilos que vocês vão ganhar o tema 612 aqui embutido na ADI 7057. Então vamos para a primeira pergunta relevante desse julgado. A pergunta é: será que a Constituição Estadual pode exigir reserva de lei complementar para regrar os casos estaduais de contratação temporária, considerando-se que o dispositivo equivalente da Constituição Federal, artigo 37, inciso 9, não o fez? Lembra que é um princípio básico de interpretação constitucional. Quando a gente lê a Constituição Federal e vê a Constituição remetendo o tratamento de uma matéria à lei, a espécie legislativa adequada é lei ordinária. A gente só vai extrair da Constituição Federal um comando para que uma matéria seja regrada a partir de lei complementar, quando a Constituição Federal expressamente o prever. Reserva de lei complementar. Lei complementar disporá sobre. Aí é lei complementar. O artigo 37, inciso 9, fala em lei e, portanto, é lei ordinária. Agora veja, esse é o problema específico, vamos ver o problema mãe. Vamos abstrativizar aqui. Meus caros, a pergunta, na verdade, que a gente tem, que abrange essa aqui, da espécie, é a seguinte: será que é possível que a Constituição Estadual crie novas hipóteses de matérias sob reserva de lei complementar para além daquelas da Constituição Federal? Será que o Constituinte estadual pode falar, aqui no meu estado eu vou exigir lei complementar para tratar da matéria X, mesmo sabendo que a Constituição Federal não exigiu lei complementar para a matéria X? Essa é a pergunta maior. E para essa pergunta maior, o Supremo tem uma resposta já bastante consolidada. O Supremo diz o seguinte: estados e municípios não podem, por meio das suas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, exigir lei complementar para versar sobre matéria que não foi assim especificada pela Constituição Federal. Em outras palavras, o Estado-membro e os municípios somente pode exigir lei complementar para tratar de matérias que lá na Constituição Federal a gente encontra também uma reserva de lei complementar. Fundamento dessa compreensão, fundamento desta ideia maior, princípio da simetria. Algumas coisas da organização da União trazidas pela Constituição Federal vão ter que ser observadas também na organização dos Estados-membros e dos municípios. A Constituição Federal desenha a Federação Brasileira, mas tem um olhar especial para a União. Muitas normas da Constituição Federal dão balizas para o desenho da organização da União. E algumas dessas regras da Constituição Federal que dão o desenho, a formatação do ente federativo União, vão valer também para orientar o desenho da formatação dos outros entes federativos, estados, DF e municípios. E essa comunicação, essa transição de regras que a Constituição Federal deu para a União para estados, DF e municípios é feita por meio do princípio da simetria. E a simetria, meus caros, é o antagonista do princípio da autonomia. Nós vivemos em uma federação. Em uma federação, os entes federativos têm autonomia. Eles fazem aquilo que querem, do jeito que quiserem, dentro do quadrante da Constituição Federal.
Então, o Estado vai se auto-organizar, tem capacidade para isso, os municípios também, o DF também. A regra é a autonomia. Porém, pontualmente, alguns aspectos dessa auto-organização vão ser orientados pelo princípio da simetria. Em outras palavras, a gente vai lá na Constituição Federal, vai pegar uma regrinha da Constituição Federal e vai falar, Estado membro, DF, município, esse aspecto da sua organização aqui não vai valer autonomia, vai valer simetria. Você tem que replicar o regramento que vale para a União por força da Constituição Federal. E aí a gente tem que ir em busca desse grande rol de matérias, de regras da Constituição Federal que vão orientar a organização de estados, DF e municípios, por força do princípio da simetria. E uma dessas regrinhas, e um desses conjuntos de regras, né, que vão sair da União e vão chegar nos demais entes federativos, são as denominadas normas gerais de processo legislativo. Normas gerais de processo legislativo, quer ver como é que você sabe isso? Normas gerais de processo legislativo são normas de observância obrigatória. Já ouviu falar disso? O que é isso? São normas lá da Constituição Federal que balizam, de maneira geral, o processo legislativo e são normas de observância obrigatória por quem? Pelos demais entes federativos. Por força do quê? Por força do princípio da simetria. O princípio da simetria diz o seguinte, para que a federação funcione, algumas coisas do regramento da União, dos estados, DF, dos municípios, tem que ser tratada de maneira uniforme, de maneira homogênea. Senão a gente vai ter um possível descompasso, uma possível anomalia na nossa federação. Então, o princípio da simetria exige uma certa uniformidade, uma certa homogeneidade. Então, excepcionalmente, para esses pontos, a gente afasta a autonomia e aplica simetria, exige de estados, DFs e municípios a observância de uma regra de organização para a União lá da Constituição Federal. E isso inclui as normas gerais de processo legislativo. E dentro desse bloco está o quê? Está o conjunto de matérias que estão sob reserva de lei complementar. O Supremo interpreta esse conjunto de matérias sob reserva de lei complementar de maneira taxativa. O Supremo diz, olha, o que a Constituição Federal, para as matérias que a Constituição Federal exigiu reserva de lei complementar, os demais entes federativos também vão exigir reserva de lei complementar. E não pode inventar moda aqui. O Estado membro DF município não pode falar, não, aqui eu vou tratar como reserva de lei complementar, vou dar reserva de lei complementar a uma matéria que não tem correspondente na Constituição Federal. E o inverso é verdadeiro também. Se a matéria lá na Constituição Federal está sujeita a reserva de lei complementar, o Estado não pode vir aqui e dispensar. Não, aqui no meu Estado não precisa de lei complementar para versar sobre a matéria X, que na Constituição exige. Não pode, não precisa. Não, precisa sim. Princípio da simetria, norma de observância obrigatória, rol taxativo de matérias sob reserva de lei complementar. Essa é a explicação mãe. Jurisprudência consolidada na corte, né? Traz essa explicação para cá, para resolver o nosso problema filhote. Será que o Estado membro pode exigir lei complementar para reger os casos estaduais de contratação temporária quando sabemos que a Constituição Federal assim não o fez? Resposta, não. Ao tratar do Instituto da Contratação Temporária, a Constituição Federal não determinou regulamentação viabilizada por lei complementar. De acordo com a jurisprudência dessa Corte, exigir lei complementar em situações para as quais a Constituição Federal não a previu, restringe o arranjo democrático representativo por ela estabelecido. É claro, né, pessoal, tem uma conexão com democracia aqui. Quando se exige reserva de lei complementar, está se exigindo um quórum diferenciado, mais difícil de aprovação. E aí, quando o ente federativo lá, a União, o Estado, ou o DF, ou o município, exige lei complementar, ela está colocando um entrave para o exercício da democracia representativa. Está exigindo para aquela matéria um apoio suficiente para bater o quórum de maioria absoluta, que é o de lei complementar, que a Constituição Federal não exigiu. Então veja como é que dá uma anomalia no sistema, no funcionamento da nossa federação. Imagina, para regrar contratação temporária na União, maioria relativa, maioria simples, suficiente para aprovar a lei que regulamenta a matéria. No Estado X, aqui precisou de lei complementar, maioria absoluta. Não dá. Fechado? Estou explicando a mesma coisa por diversos caminhos para esse ponto ficar internalizado aí com vocês. Então, a reserva de lei complementar lá na Constituição Estadual está furada. Agora vamos ver o segundo aspecto. O segundo aspecto de discussão é a amplitude
do alcance daquela autorização do inciso 9º, artigo 37 da Constituição Federal, para a realização de contratações temporárias, né? Ponto difícil, problemático, muito vinculado a casos concretos, uma lei municipal que autorizou, uma lei estadual que municipou, uma lei municipal que autorizou, uma lei estadual que autorizou, muito casuísmo, e aí o Supremo julgando esse tema, julgando essa discussão, enfrentando essa discussão no tema 612 da repercussão geral, fixou algumas balizas interpretativas para permitir que nós aqui na base, no chão da fábrica, examinemos a pertinência ou não de uma lei determinada que autoriza a contratação temporária. Veja que o Supremo sempre quando vai fazer essas coisas, vai julgar, vai enfrentar esse tipo de problema, tem está diante de uma discussão muito ampla, né? O Supremo não consegue criar uma tese de repercussão geral que entre nas minúcias do problema. Então, o que o Supremo vai fazer aqui é fixar uma baliza interpretativa, uma referência hermenêutica para delimitar o alcance dos casos possíveis de contratação temporária com base no artigo 37, inciso 9º. Então, não fique esperando da tese da repercussão geral uma solução exauriente para toda e qualquer situação do mundo real. Beleza? Quais foram as balizas que o Supremo fixou no tema 612 da repercussão geral? O Supremo disse o seguinte, não vou detalhar essa explicação, vou apenas rememorar com vocês. O Supremo disse o seguinte, para que se considere válida uma contratação temporária, exige-se o seguinte, que os casos excepcionais estejam previstos em lei, então a lei tem que discriminar os nichos, os casos, as hipóteses de excepcionalidade que vão admitir a contratação temporária. Além disso, esse prazo de contratação tem que ser pré-determinado. Não pode começar uma contratação temporária dizendo, ela é temporária, mas ela vai terminar quando o gestor entender, quando não mais fizer presente o fundamento da excepcionalidade. Não, o prazo de contratação temporária tem que ser pré-determinado. Começa a contratação temporária já sabendo quando ele vai encerrar. Além disso, tem que a necessidade, presta atenção nesse requisito, a demanda que fez surgir a contratação temporária, a contratação por tempo determinado, é temporária. Lá no dia a dia da administração pública, surgiu algo excepcional. Surgiu uma necessidade que foge daquele conjunto de necessidades normais que existem na administração pública. A necessidade tem que ser temporária. A necessidade tem que ser temporária. E, além disso, tem que ter um interesse público excepcional em torno do atendimento dessa necessidade temporária. E aí, por fim, olha lá como esse inciso, esse requisito dialoga com o próximo. São os dois mais importantes. A necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para serviços ordinários, permanentes do Estado e que devem estar sob o espectro das contingências normais da administração pública. Palavras enfeitadas para dizer o básico, para dizer essencialmente o seguinte: a administração pública tem necessidades que devem ser atendidas por um excepcional interesse público. Olha, precisa ter remédio na farmácia do posto de saúde. Precisa ter material didático para os alunos. Precisa ter combustível para os veículos das forças policiais. Todas essas demandas são necessidades que estão conectadas a um interesse público flagrante, excepcional. Agora, não há nada de extraordinário. Não há nada de temporário nessas necessidades. São necessidades que estão dentro olha as palavras pomposas, do espectro de contingências normais da administração pública. É coisa do dia a dia. Em bom português, você não pode ter contratação temporária para algo que é uma demanda previsível da administração pública. Eu preciso ter contratação temporária para o médico de um posto de saúde. Tá, mas aquele posto de saúde tem quantos médicos lotados lá? Tem 3. Quantos estão lá? Tem 2. E esse terceiro? Esse terceiro cargo precisa, mas nunca foi provido por concurso.
tem que fazer uma contratação temporária para pôr um médico lá. Não, né? Se o posto de saúde atende uma população que precisa de 3 médicos, tem 2, o terceiro cargo está lá, vago, e nunca se chamou alguém de um concurso público para prover esse cargo, essa necessidade, ela não é temporária, ela é permanente, ela está dentro do espectro das contingências normais da administração pública. Não é mediante contratação temporária que você vai tapar esse buraco, é mediante concurso público. A necessidade é permanente. Então veja que o Supremo, em alguns desses requisitos aqui, está dizendo, parece que está dizendo óbvio, né? Está parafraseando a Constituição Federal, mas conforme ele vai segmentando os requisitos, ele na verdade está dando ênfase àqueles aspectos que são, ou que eram, mal compreendidos na aplicação maleável desse 37, inciso 9 da Constituição Federal. Tá bom? Não posso ir tão além aqui, pessoal, senão eu extrapolo muito o tempo de cada julgado, mas essas são as referências do tema 612 da repercussão geral. Aí pronto, o Supremo rememora o entendimento, tema 612 da repercussão geral. Daqui para frente, o Supremo apenas projeta a ratio, a compreensão do tema 612 para aquelas 2 leis complementares estaduais do estado respectivo que foram aqui examinadas. E aí o Supremo entendeu, olha lá, que essas 2 leis complementares não estavam de acordo com esse entendimento. Basicamente, em vista de duas conclusões que se interpretam. Primeiro, as hipóteses de contratação temporária dessas leis complementares não eram excepcionais, não eram demandas excepcionais. E segundo, essas demandas de contratação temporária, ou melhor, essas demandas que ensejaram as contratações temporárias, eram demandas de atividades ordinárias. E atividade ordinária de recurso humano, de trabalho da administração pública, a gente não supre mediante contratação temporária, a gente supre mediante concurso público. Se sempre precisa de alguém para fazer tal atividade, não tem excepcionalidade aqui, não tem temporariedade. Tem demanda permanente. Demanda permanente é concurso público. Tem que ter um cargo ou emprego público, alguém lá sempre fazendo esse serviço. E olhando para as 2 leis complementares, o Supremo enxergou esses problemas. Quer ver? Olha lá. Nas espécies, as leis complementares do Estado do Ceará, número X e Y, embora estabeleçam prazo determinado, ok, olhou para o tema 612, visando a realização de um objetivo público de grande relevância, não tratam de situação excepcional, porquanto a busca pelo aprimoramento de serviços para melhor servir a sociedade é inerente à administração pública. Aí, ademais, os anexos dessas normas demonstram tratar-se de diversas funções da estrutura administrativa do sistema estadual de atendimento socioeducativo que deveriam ser preenchidos por detentores de cargos públicos, tendo em vista, olha lá, a natureza ordinária, permanente das atividades. Muito comum que estados e municípios façam isso. Dá um problema, tem uma situação que uma situação, no caso aqui era na Secretaria Estadual de Atendimento Socioeducativo, mas às vezes é na educação, às vezes é na saúde. Tem uma situação lá insustentável de falta de recursos humanos. Está faltando gente, problema crônico. O chefe do executivo quer dar uma solução, não quer fazer concurso, solta um processo de contratação temporária. Espera aí, qual que é a origem do problema? A origem do problema é uma falta de recursos humanos, falta pessoal lá no sistema socioeducativo. Tá, essa demanda é temporária? Não, é permanente, precisa ter gente lá nas unidades de internação, de semi-liberdade, precisa ter gente sempre. É uma unidade que funciona, precisa ter gente lá dentro. Vai contratar temporariamente, a hora que vencer esse contrato, a demanda vai continuar? Vai! Então não é contratação temporária, é concurso. Tranquilo, pessoal? Atacando em concreto o problema, a gente vê o tema 612 da repercussão geral dando corpo. E aí, além disso, olha só que bizarro, né? Uma lei complementar lá de 2020, editada no contexto da pandemia de Covid, apontou que a necessidade temporária de contratação compreenderia o período necessário à realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos. Lembra lá da pandemia, né? Demanda extra por profissionais de saúde. Ok, uma necessidade de natureza temporária. Durante a pandemia, a gente não sabia quão temporária que seria aquele momento bizarro que vivemos. Mas era temporária. Só que o que aconteceu? A lei complementar visava suprir demanda excepcional durante a pandemia, mas o processo, o certame para contratação temporária saiu em 2024. Aí o Supremo disse, aí não dá também, né? Não dá. Também estamos fora aqui da lógica da contratação temporária. E aí, por fim, com base nesses entendimentos, o Supremo dá o desfecho aqui, declarando a inconstitucionalidade da expressão
complementar lá do artigo da Constituição Estadual que exigia a lei complementar para versar sobre contratação temporária e também declarou a inconstitucionalidade dessas leis complementares estaduais respectivas, tanto pelo vício formal, mas especialmente pelo vício material, por não atender aos pressupostos do tema 612 da repercussão geral. Claro que o Supremo faz uma grande modulação dos efeitos aqui dessa decisão para não haver a interrupção abrupta dessas contratações temporárias, porque às vezes quando acontece isso tem que fechar um órgão da administração pública. Então ele garantiu a vigência dessas contratações até que expirem os prazos, após o que o Estado vai ter que fazer o concurso público para servidores aprovados. Ou melhor, já vai fazendo esse concurso público para ter gente para chamar assim que vencer o prazo das contratações temporárias. Fechado? Eu disse que esse informativo tinha um monte de julgado trabalhoso, né, complexo, relativamente complexo, tem que ir se desviando dos casuísmos aqui, não precisa ficar olhando tanto para o problema do sistema socioeducativo do Estado do Ceará. Não, vamos abstrativizar, entender o problema mãe, porque é isso que vai cair na prova. Fica o resumo e o resumo do julgado para vocês também. Vamos seguir? Mais um julgado trabalhoso aqui do nosso informativo. Julgado importante para direito constitucional, para direito administrativo e, se dependendo do perfil de prova, até mesmo para direito do trabalho, mas mais direito administrativo aqui, além de constitucional, tá bom? A nossa questão de fundo nesse julgado diz respeito ao direito dos servidores públicos à licença maternidade e licença paternidade. Esse é um tema que exige muita atenção de vocês, especialmente se você for candidato para advocacia pública, procuradorias, né, de estados e municípios. Cuidado aqui, porque a gente tem várias nuances relevantes neste tema nos últimos anos, julgado pelo Supremo nos últimos anos. Não é a primeira vez que a gente já trabalhou, não é a primeira vez que a gente trabalha com esse julgado aqui, com esse tema, perdão. De todo modo, esse é um julgado relativamente trabalhoso e que vai nos exigir picotar bastante o objeto e revisar algumas coisas antes e depois ver como é que o Supremo tem resolvido essas várias nuances dessa questão da licença maternidade ou a licença paternidade, a licença parental como um todo, né, um gênero dentro do qual a gente teria a licença maternidade e a licença paternidade. Vamos começar lembrando o básico, primeiro sobre licença maternidade, depois o básico sobre licença paternidade, aí a gente acha os problemas, foram várias ADIs julgadas em conjunto aqui, a ADI 7519 é apenas a primeira, tem várias ADIs, muito casuísmo, para o regramento de cada estado ali, que foi objeto de discussão, a gente vai generalizar e levar a essência para a prova. Lembrando o básico de licença maternidade, meus caros. Primeiro, recorde-se de que o artigo 7º da Constituição Federal, lá no inciso 18, traz a previsão da licença maternidade. Então, licença gestante, são direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Ótimo. Essa é uma previsão do artigo 7º, inciso 18, ou seja, alcança os trabalhadores da iniciativa privada, tanto os trabalhadores rurais como trabalhadores urbanos, mas que foi expressamente estendida pela Constituição Federal para os servidores públicos. Lembre-se de que o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, estende literalmente alguns ou vários dos direitos trabalhistas do artigo 7º para o regramento dos servidores públicos. E um desses dispositivos estendidos para os servidores públicos é a licença maternidade do artigo 7º, inciso 18. Fechado? Então, como é que funciona o prazo da licença maternidade? A gente tem a Constituição Federal fixando uma espécie de prazo mínimo. A Constituição Federal vem e garante o prazo a duração de 120 dias. Duração de 120 dias. Todavia, a gente tem algumas construções excepcionais no sentido não de que atinge um conjunto universo menor de pessoas, né? Excepcionais no sentido de fugir da regra constitucional de 120 dias. A gente tem duas construções paralelas, excepcionais, que acabam levando a uma prorrogação desse prazo de 120 dias, agregando a ele mais 60 dias, totalizando uma licença maternidade de 180 dias.
Duas exceções, vou relembrar aqui com vocês, vamos tatear um pouquinho fora do direito constitucional, só para você ficar familiarizado com essa discussão, para depois entender o objeto de discussão no Supremo. Então, primeiro pacote de regras excepcionais, poderia chamar, em vez de exceção 1, regra especial 1. A gente tem uma construção que vai valer lá na iniciativa privada para os trabalhadores de empresas que aderirem ao denominado Programa Empresa Cidadã, que tem previsão na Lei 11.770 de 2008. Essa lei, buscando estimular a ampliação do prazo da licença maternidade para as empregadas, para as trabalhadoras dessas empresas, trouxe uma espécie de incentivo tributário até bem pequenininho, um negócio não tão atrativo assim, mas de todo modo criou uma espécie de incentivo tributário para que as empresas acresçam mais 60 dias aos 120 dias que são constitucionalmente garantidos. Então, um primeiro caso especial seria esse, válido na iniciativa privada, para as empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, com base nessa legislação, aí as empregadas, as trabalhadoras passariam a ter a licença maternidade de 180 dias. A segunda exceção já existe no âmbito do Serviço Público Federal. A gente tem também um segundo caso especial que vai valer para o Serviço Público Federal, a partir de uma conjugação das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a famosa Lei 8.112 de 1990. Quem estuda administrativo, quem estuda para concurso federal, já sofreu bastante com essa lei. Lá no artigo 207, combinado com um decreto, o decreto 6.690 de 2008, que também faz essa ampliação de mais 60 dias, totalizando os 180 dias no âmbito da administração pública federal. Esse é o regulamento da licença maternidade, um pouco mais tranquilo de entender. E na licença paternidade, como é que funciona? Aqui a gente tem alguns entraves constitucionais, alguns problemas, alguns dos quais nós já enfrentamos anteriormente. Vamos lá. Licença paternidade tem previsão constitucional? Tem previsão constitucional. Artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal, que diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, licença paternidade nos termos fixados em lei. Ótimo. Esse direito, que é para os trabalhadores urbanos e rurais, vale para servidores públicos? Esse direito vale para servidores públicos? Vale também. A norma de extensão do artigo 39, parágrafo 3º, faz chegar nos servidores públicos o direito à licença paternidade. Aí vem a discussão, a gente começa a problematizar um pouquinho a licença paternidade. Qual que é o prazo da licença paternidade? O artigo 7º, inciso 19, como a gente está vendo, não previu, ele próprio, um prazo de licença paternidade. O que nós temos na Constituição Federal é lá no ADCT, artigo 10, parágrafo 1º, nós tivemos já o Constituinte falando, vai valer por 5 dias a licença paternidade, até que a lei exigida pelo inciso 19 venha disciplinar a matéria. Passaram-se 10, 15, 20 anos, quase 30 anos da Constituição Federal, essa lei regrando licença paternidade ainda não foi editada. Por conta disso, o Supremo, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 20, reconheceu uma omissão inconstitucional, justamente pela falta de lei regulamentadora. Quer estudar a DO número 20 comigo? Dá uma olhada no episódio 43 do nosso Jurisprudência em Pauta. Episódio 43, em que eu fiz comentários ao informativo, eu colei aqui, 1121, onde essa ADO 20 foi publicada. Fechado? Então, o ponto de partida da licença paternidade já é um pouquinho trabalhoso. E para ele, então o ponto de partida, a regra é esse daqui, 5 dias com essa omissão inconstitucional. Temos casos especiais? Temos também casos especiais, mais ou menos na mesma formatação do que a gente viu para a licença maternidade. Então a gente tem um caso especial número 1, que vai valer lá para a iniciativa privada, também por força do programa Empresa Cidadã, em que vai haver 5 mais 15 dias, um total de 20 dias na iniciativa privada, previsão legal também. E aí temos uma exceção número 2, também no âmbito do Serviço Público Federal,
5 mais 15 dias, né? Esse mesmo artigo, cliquei nesse cara aqui, nesse botãozinho de tela escura. De todo modo, no Serviço Público Federal a gente também vai ter esse caso especial número 2, tá bom? De 5 mais 15, com base, deixei aí para vocês o regramento respectivo. Ufa, professor, tem mais casos especiais? Sim, tem mais casos especiais. Conforme você vai indo para o âmbito dos estados e dos municípios, a gente vai encontrando casos especiais. Muitos deles parecidos com o regramento da União, e aí tudo bem, mas a gente teve alguns problemas, né? E alguns desses problemas em estados e municípios acabaram chegando, especialmente em estados, acabaram chegando aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento conjunto de várias ADIs. Deixei discriminada apenas a primeira para vocês. Então vamos lá. Fizemos a nossa revisão. Vamos agora para o objeto dessas várias ADIs que foram enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nessas ADIs, o que nós temos, basicamente, são leis estaduais, os objetos dessas ADIs são leis estaduais que versam sobre essas licenças. Como são várias leis estaduais, objeto de várias ADIs, nós temos muito casuísmo no regramento, cada estado desenhando mais ou menos de um jeito. E aí a gente não vai explorar o casuísmo, a gente vai subir um grau de abstração, pensar o problema, as referências maiores da jurisprudência, as referências maiores da jurisprudência do Supremo, para a gente poder levar para a prova, tá bom? Então, caminhando bem dentro do perfil do informativo e com esse compromisso de abstrativização com vocês, a gente tem basicamente os seguintes problemas enfrentados pelo Supremo aqui. Nós temos problemas relativos à licença paternidade. Licença paternidade. A pergunta é, será que uma lei estadual pode fixar um prazo superior a 5 dias? Porque o artigo 7º da Constituição Federal, lá no inciso 19, disse, no prazo, lembra lá comigo, ó, licença paternidade nos termos fixados em lei. Será que no âmbito de um determinado estado, uma lei estadual versando sobre os servidores públicos estaduais pode vir e ela própria fixar um prazo superior a 15 dias? Ou será que precisaríamos só de lei federal, considerando que o Supremo já reconheceu a omissão inconstitucional pela falta de lei regulamentadora lá na DO número 20, que a gente viu anteriormente? E ainda, será que, não havendo lei estadual que fixa esse prazo superior a 5 dias, será que seria possível aplicar para os servidores públicos estaduais aquela lei federal do programa Empresa Cidadã, que permitiu a expansão do prazo para mais 15 dias na iniciativa privada, ou até mesmo aplicar no âmbito do Estado aquele decreto da União que estendeu o prazo para os servidores públicos federais? Então a construção é bem essa, né? A construção é bem essa. Será que o Estado pode fixar um prazo superior por lei própria? E se não havendo lei estadual fazendo, será que seria possível pegar de empréstimo o regramento de algum daqueles casos especiais da licença paternidade e trazer aqui para o servidor público estadual? Por questões de isonomia, por exemplo? Tranquilo? Além disso, nós temos um segundo perfil de problema enfrentado aqui no Supremo Tribunal Federal, nessas ADIs. E no caso de adoção? E aqui não é só adoção por pai, né, na perspectiva do pai, é adoção em geral. Como é que funciona a licença para a mãe que adota? Será que é o mesmo prazo da licença maternidade? Ou será que poderia ser fixado um prazo diferente, menor, considerando, por exemplo, a idade do adotado, né, da criança ou do adolescente? Imagina, alguém vai lá e adota um adolescente de 16 anos. Será que aquela mulher que adotou esse adolescente de 16 anos vai ter direito à licença maternidade? Se sim, na mesma extensão, será que o legislador poderia criar uma espécie de tabela? Se adotar até 3 anos, idade da criança, do adotante, né? Até 3 anos, então período cheio. Até 10 anos, 70%, até 15 anos. Será que poderia escalonar
esse prazo ou tem que ser igual sempre? E por fim, o último pacote de problema que a gente tem aqui diz respeito ao pai solo. O que é o pai solo, pessoal? É o pai que tem um filho biológico ou adotivo sozinho. Então imagina, um casal, a mãe morre no parto. O pai sobrevive, evidentemente, né? A mãe morre no parto, o pai está lá com a criança recém-nascida. Vai ter licença paternidade de 5 mais 15, dependendo da hipótese de lá, ou só 5 dias? Ou o pai, o homem que adota. Não precisa ser casal para adotar, uma pessoa pode adotar sozinho. Um homem adota alguém, uma criança, um adolescente. Será que ele vai ter direito à licença adotante? Se sim, em que termos? Então, esse grande conjunto de questões foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal aqui nesse conjunto de ADIs. E aí volta para aquele detalhe que eu mencionei com vocês anteriormente, né? Para aquela constatação que eu trouxe para vocês no começo. Um problema maior, que é uma espécie de licença parental, com as suas múltiplas nuances, licença maternidade, as suas discussões, licença paternidade, as suas discussões, a licença adotante, as suas discussões. O regulamento já existe na iniciativa privada, no âmbito do Serviço Público Federal. Como é que funciona o regulamento no âmbito dos estados? Como é que a gente examina o regulamento no âmbito dos estados diante do regulamento existente e a falta de regulamento? Especialmente quando a gente olha para o regulamento da licença paternidade, que nem tem lei federal versando sobre o tema, omissão inconstitucional. Então, enfim, um tema bem trabalhoso também nesse segundo julgado, que a gente tem que ir aos poucos aqui organizando os raciocínios. Tá bom? Então você vai pegar as premissas que eu estabeleci para vocês da licença maternidade e paternidade e vai agora agregar essas premissas os entendimentos do Supremo que são aqui revigorados, né? Muito do que o Supremo está dizendo nesse julgamento é rememorando entendimentos anteriores. Fechado? Vamos começar com a licença paternidade e aí o informativo vai e apenas revisa aquilo que eu já explicitei para vocês como premissa antes. Vamos fazer a leitura. Licença paternidade. Então, a Constituição Federal não impõe um prazo mínimo para a licença paternidade além dos 5 dias. Então, o prazo mínimo, 5 dias, na regra transitória do artigo 10, parágrafo 1º da DCT. Nesse contexto, em julgado recente, ADO número 20, o Supremo considerou esse prazo insuficiente e constatou omissão inconstitucional contra a edição de lei regulamentadora. Até aqui o Supremo só está nos dando aquilo que nós já revisamos como premissa. Agora vamos lá. Aí vem a pergunta. Tá, e se lá no estado X, não havendo lei que amplie o prazo da licença paternidade, será que para os servidores públicos daquele estado X daria para usar a base normativa daqueles 2 casos especiais que ampliam para 20, né? Põe mais 15 dias. Será que poderia trazer aqui para o estado X, que não tem lei regulamentadora? Resposta do Supremo: não. Não dá para aplicar por analogia, por isonomia, no âmbito dos estados que não têm lei sobre essa matéria, a ampliação do prazo de licença paternidade com base naquelas 2 situações especiais que nós vimos antes. E por que não? Porque há uma questão de competência legislativa. Cada estado tem que, por lei própria, regrar esse ponto. Cada estado tem que, por lei própria, regrar esse ponto. Então, a prorrogação de 15 dias concedida pela lei do Programa Empresa Cidadã, pelo decreto, lá no âmbito do Serviço Público Federal, lembra os 2 casos especiais? Por isso que eu tive que revisar com vocês. Não se aplica automaticamente a servidores estaduais e distritais, uma vez que a Constituição Federal delega aos estados e DF a competência para legislar sobre os seus servidores. Portanto, cabe a cada ente federativo definir o prazo da licença paternidade em seus regimes próprios, respeitando o prazo mínimo de 5 dias. Então, olha só que interessante, muito embora a omissão inconstitucional do legislador federal, no que toca à fixação do prazo da licença paternidade, lá do artigo 7º, inciso 19, no âmbito dos estados e do DF, cada um vai poder regulamentar uma licença paternidade mais ampliada, né, se assim entender pertinente, por conta de ser matéria de competência legislativa respectiva. O prazo mínimo e negociável são 5 dias. Agora, cada estado vai ter que regrar essa matéria.
Vai ter que regrar essa matéria respeitando o prazo mínimo de 5 dias. Por isso que eu disse que há vários casos especiais. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, quando eu tive minha filha, tive acesso à licença paternidade de 20 dias. 5 mais 15, porque tem lei estadual respectiva. Fechado? Agora, o Estado membro não o fez. Não tem lei. Bom, o servidor público estadual, o homem, vai ter licença paternidade de 5 dias. Ah, eu quero, por analogia, trazer algum outro regramento para eu poder ter acesso a 20 dias. Não dá. Não pode. Beleza? Vamos seguir. Mantenha-se firme aí. Agora vamos lá. Sobraram 2 problemas aqui daquela coletânea que eu cataloguei para vocês. E ambos o Supremo vai responder de maneira conjunta no informativo. As questões são aquelas referentes à licença adotante e à licença para o pai solo. Lembra lá? E aqui, de novo, o Supremo só aplica o entendimento já estabelecido em julgados anteriores. Revisa comigo, agrega isso naquelas nossas premissas para o seu caderno ficar completo. Para a licença adoção, o Supremo entende assim, ó. Para a servidora pública que adota, é preciso conferir a ela a licença maternidade de 180 dias e ponto. O Supremo está dizendo o seguinte, não pode haver qualquer espécie de diferenciação na hipótese de adoção em razão da idade da criança. É preciso preservar para a adoção uma mesma proteção jurídica que existe para os filhos biológicos. A Constituição Federal exige o mesmo tratamento, proíbe distinções entre filhos biológicos e filhos adotivos. E isso vai se fazer presente aqui. A licença maternidade tem o desenho do 120 mais 60, pois então a licença adoção vai ter também o desenho do 120 mais 60, 180 dias. Leis estaduais que criam uma escadinha. Ah, se adotou criança até 5 anos, licença cheia. Ah, de 5 a 10, 80%. De 10 a 15, 60%. De 15, não pode. Licença adoção tem que ser equivalente à licença maternidade. Vedação do tratamento diferenciado entre filhos biológicos e adotivos. Beleza? O Supremo já tem esse entendimento, não é algo novo. Está só aplicando aqui nas leis estaduais respectivas. Beleza. E o pai solo, que é servidor público, né? Aqui um julgamento interessante, um entendimento interessante da corte, parece contra-intuitivo. Na verdade não parece contra-intuitivo, acho que parece isonômico, né? Seria a resposta ordinária, quero crer eu. E o pai solo, o pai que perdeu a esposa no parto e está lá com a criança recém-nascida, ou o pai que quis, o homem que quis adotar sem fazer parte de um casal. O Supremo também projeta licença para o pai solo na mesma duração da licença maternidade, 180 dias. 180 dias. Então, olha lá o Supremo dizendo, conforme jurisprudência dessa corte, a licença maternidade para servidora pública deve ser de 180 dias, independentemente da idade da criança adotada. E o prazo da licença maternidade deve ser estendido ao pai solo, em respeito ao 226 caput, parágrafos 5º e 7º e 227 da Constituição Federal. Beleza? Ótimo. Aí, para ficar completa a nossa explicação aqui, ou o mais completo possível, em vista das particularidades dos objetos dessa ADI, havia também um pleito para que o gozo das licenças de mãe e pai fossem usufruídas de modo compartilhado. Esse é um pleito muito recorrente entre casais que trabalham na administração pública, né? De permitir ali o gozo dessas licenças de maneira simultânea, porque elas não necessariamente começam com o nascimento. Tem alguns regulamentos variáveis aqui, não dá tempo de detalhar. E nesse ponto o Supremo deu um passo para trás e disse, olha, o princípio da separação dos poderes me impede de decidir sobre isso, me impede de projetar para a administração pública esse regramento, essa obrigação. Então, no que toca à possibilidade dos períodos de licença parental, falando do gênero agora, né, serem usufruídos de forma compartilhada pelo casal, não cabe ao judiciário em razão de separação dos poderes e implementar esse compartilhamento. O Supremo não quis pôr a mão nesse problema aqui. Beleza? E aí, com base nesse outro entendimento, o plenário, por unanimidade, observadas as peculiaridades de cada caso, isso aqui está lá dentro do informativo, julgou parcialmente procedentes as ações nos termos das suas respectivas atas de julgamento. Não vou detalhar mais do que isso, já tomou praticamente mais meia hora de aula aqui. Dica de estudo. Se você é candidato de procuradorias estaduais,
eu sugiro que você vá para a ementa de cada uma dessas ADIs e examine a situação de um estado para o qual você estuda. Porque tiveram várias ADIs aqui. Então, não lembro quais. Vamos imaginar, tem uma lei da Paraíba lá, você está querendo prestar a Procuradoria do Estado da Paraíba. Vai cuidar dessa ADI, desse ponto, porque num concurso estadual para advocacia pública desse estado, esse julgamento, essa tese pode ser cobrada, né, no geral, como a gente está vendo, e também na espécie. Você está lá lendo o Estatuto dos Servidores Públicos do seu estado, vai ter um dispositivo que foi interpretado, foi alinhado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dessas ADIs. Então, se você é aluno de PGE, cuida aqui. Desse ponto em diante, ainda sobra tarefa para você fazer. Fechado? Eu disse que esse informativo era trabalhoso, né? Ficam aí também os resumos para vocês, depois vocês fazem a leitura. Vamos caminhar para o nosso terceiro julgamento aqui, meus caros. Agora a ADI 5157. Mais um julgado um pouquinho peculiar, mas interessante para direito constitucional, especialmente se você é candidato para magistratura e Ministério Público. Fechado? Mais uma ADI peculiar, porque ela versa sobre dois objetos que guardam uma certa relação entre si, mas que acabaram sendo enfrentados pelo Supremo sob óticas diferentes. Então, mais um julgado trabalhoso aqui para a gente. Eu vou primeiro apresentar os dois objetos e depois a gente já vai fazer a revisão de premissas bem diretas e a gente caminha para o julgamento do mérito. Aqui é peculiar, mas é um pouco mais simples, perto do que a gente estava vendo anteriormente. Então, o primeiro objeto dessa ADI 5157 é uma disposição do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, que foi nele incluída por uma alteração legislativa lá de 2012. E eu, excepcionalmente, estou trazendo a redação do dispositivo para vocês, porque o objeto é bem específico. Então, olha o que o dispositivo diz. Artigo 7º-A, parágrafo 2º, Estatuto do Desarmamento, alteração em 2012. O presidente do tribunal ou o chefe do MP designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo. O problema está aqui no final. Ó. Respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. Então, veja que disposição peculiar, né? Ela vem e limita o número de servidores dos quadros de pessoal de tribunal e de Ministério Público que podem portar arma de fogo. Então, dentre aqueles que exerçam funções de segurança, apenas 50% vão portar arma de fogo, vão poder portar arma de fogo por ato do presidente do tribunal ou chefe do Ministério Público. Ou seja, são essas duas lideranças que vão escolher quem lá dos servidores que trabalham com segurança pública vão poder ter porte de arma de fogo. Problema que surge aqui. Será que essa limitação faz sentido? Será que faz sentido somente armar 50% dos servidores que trabalham na segurança pública? Essa limitação quantitativa vinda do legislador? Esse é o primeiro objeto. Segundo objeto. Também uma disposição dessa lei de 2012. A lei de 2012, essa lei 12.694, alterou o Estatuto do Desarmamento, mas tem um corpo próprio, tem dispositivos próprios dela. E lá no artigo 9º, a gente tem a seguinte disposição. Diante de situação de risco decorrente do exercício de função das autoridades judiciais ou membros do Ministério Público e de seus familiares, o fato será comunicado à Polícia Judiciária, que avaliará a necessidade, o alcance e os parâmetros da proteção pessoal. Então veja, essa lei 12.694, ela tem vários objetos. Talvez você já tenha estudado essa lei. Essa lei, o aspecto, ela mudou o Estatuto do Desarmamento, fez algumas coisinhas, mas o ponto dela mais conhecido é a previsão do julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição para ações penais que envolvam crimes praticados por organização criminosa. Lembra da história de se criar um juízo colegiado para julgar ação penal que envolva organizações criminosas, para quebrar um pouquinho da pessoalidade, da identificação física do magistrado que sentencia um caso de uma organização criminosa? Então, essa ideia está dentro da Lei 12.694. E aí, além de fazer isso, ela fez várias coisas. Mudou o Estatuto do Desarmamento, e aí vem esse artigo 9º aqui para dizer mais ou menos o seguinte. Olha,
Nos casos de situação de risco de juízes e membros do Ministério Público, essa situação de risco vai ser comunicada à Polícia Judiciária e será a Polícia Judiciária quem vai avaliar, primeiro, se precisa ou não de segurança, o alcance dessa segurança, se for concedida, e os parâmetros para essa proteção pessoal. Tem algo de estranho aqui, né? Tem algo de estranho aqui. O objeto da ADI foi tanto o caput do artigo 9º, mas também os parágrafos 1º, 2º e 4º, que são decorrências desse caput, eu não detalhei aqui para não ficar tão alongado. Mas qual que é o ponto estranho? O ponto estranho que foi levantado nessa ADI é o seguinte: como é que vai caber a Polícia Judiciária, e portanto Polícia Federal ou Polícia Civil, dependendo, né, avaliar a necessidade de segurança de um juiz ou promotor? Então, a decisão em si, por projetar uma proteção especial para juiz ou promotor em caso de risco, vai ficar fora da instituição. Não vai depender o próprio judiciário, o presidente do tribunal, uma comissão no tribunal decidir, não, de fato, aquele juiz está sendo ameaçado, tem plausibilidade naquela ameaça, vamos reconhecer necessidade de proteção pessoal e dar estrutura para essa proteção pessoal. Ou no âmbito do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, uma comissão específica, uma coordenadoria de segurança institucional, por exemplo, um membro vai lá e fala, estou sendo ameaçado por conta de um caso aqui, fiquei sabendo disso, disso e disso. O PGJ vai lá decidir, não, de fato, tem base aqui, não é fumaça, é coisa concreta. Vamos reconhecer a necessidade de proteção pessoal, vamos colocar essa proteção pessoal de pé. A lei disse, a decisão sobre necessidade, alcance e parâmetros é da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, ou seja, Polícia Civil e Polícia Federal. E Polícia Civil, Polícia Federal, é parte de quem? É parte do Executivo, né? É parte do Poder Executivo. Então, a discussão que se coloca é, será que isso não violaria a autonomia necessária de Judiciário e de Ministério Público? Esse é o segundo objeto que também foi discutido nessa ADI 5157. Fechado? Beleza. Aclarados os dois objetos, vamos ver duas premissas bem rapidamente duas premissas necessárias para entender o julgamento desse caso. A primeira premissa parece meio deslocada, mas você vai ver que o Supremo vai precisar dela na sequência. Princípio da eficiência, né? Parece estranho pensar em princípio da eficiência aqui, mas o Supremo vai empregar esse critério para julgar o objeto número 1. O princípio da eficiência, você sabe, é um dos princípios que regem a administração pública, estão lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que a gente já leu, né? E pelo princípio da eficiência, a administração pública tem que usar de todos os meios apropriados para atingir os fins almejados com uma determinada atuação administrativa. E também por conta do princípio da eficiência, existe uma preocupação com o monitoramento de resultados alcançados por parte dos meios empregados e um compromisso com produzir o máximo possível com o mínimo de recursos. Tudo isso está dentro do princípio da eficiência, vai ser uma régua que o Supremo vai empregar aqui na sequência. Segunda premissa que eu preciso relembrar com vocês é a autonomia, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. Cuidado aqui, tá? Cuidado. Ambas as instituições são autônomas, mas o caminho da construção de cada uma dessas autonomias é diferente. O Judiciário é autônomo porque é poder do Estado, é poder da República. É poder da República. Pelo princípio da separação dos poderes, é preciso resguardar um poder da ingerência indevida do outro. E a independência necessária entre os poderes é também concretizada por força do reconhecimento da autonomia da instituição do Poder Judiciário. Está previsto lá no artigo 99 caput da Constituição Federal. E para o Ministério Público, o MP, nós todos sabemos, não é um poder da República, não integra a tripartição dos poderes. Mas o Ministério Público foi elevado à condição de uma instituição constitucionalmente autônoma. E qual que é a ideia do Constituinte? A ideia do Constituinte é de reconhecer nas funções constitucionais do Ministério Público uma relevância tamanha a ponto de blindar também o Ministério Público da ingerência dos demais poderes, judiciário, executivo, legislativo. Então é preciso preservar a instituição para que ela exercite com independência as suas funções constitucionais do 129 da Constituição. E para se preservar a independência, reconhece-se a autonomia do Ministério Público, previsão do artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá bom?
a gente acaba desaguando na mesma constatação. O Judiciário e MP são instituições autônomas, mas a construção constitucional que nos faz chegar a cada uma dessas autonomias é ligeiramente diferente. Mutatis mutandis, Judiciário e MP, magistratura e membros do Ministério Público acabam sendo instituições homólogas, como o Supremo já disse. O regramento constitucional das duas instituições tem uma homologia, tem uma proximidade, uma equivalência, né, constitucional. Ótimo. Premissa importante para ver o segundo aspecto, o segundo objeto do julgamento. Vamos lá? Vamos enfrentar, então, cada um dos objetos aqui. Quanto ao objeto número 1. Lembra lá comigo? Aquele artigo, aquele dispositivo do Estatuto de Armamento, inserido pela lei de 2012, que previu que somente 50% dos membros do MP, dos servidores do MP e do Judiciário que trabalham com segurança da instituição vão poder ser armados por ato do presidente do TJ ou do chefe do MP. O Supremo entendeu que essa disposição é inconstitucional. E é inconstitucional por quê? Por violação ao princípio da eficiência. Meio estranho, né? Mas o raciocínio que a Corte empregou foi mais ou menos o seguinte. O princípio da viola o princípio da eficiência limitar em 50% o porte de arma por servidores de segurança do Judiciário e do MP. Por quê? Porque se o objetivo é fazer a segurança dos membros de cada uma dessas instituições, é preciso que sejam disponibilizados os meios necessários e adequados para isso. E nessa compreensão, orientada pelo princípio da eficiência, coloca à disposição os meios necessários e adequados, não faz sentido, não há nada que explique, não há razoabilidade em pegar o número 50% e falar, no máximo 50%. Não há nada que fundamente a reserva de apenas 50% de armar servidores de segurança dentro dessas duas instituições. Não faz sentido. Não há plausibilidade, não há razoabilidade, não há proporcionalidade, não há conexão que explique racionalmente, à luz do princípio da eficiência, esse número mágico de 50%. Tranquilo? Não vou fazer a leitura, pessoal, depois fica aí para vocês fazerem a leitura, só para a gente dar um pouquinho mais de cadência, porque a gente já está caminhando para o final e temos mais um julgado inteiro para ver. Beleza? Ótimo. Só para fechar, só para deixar esse ponto bem explicadinho, o Supremo também fez uma análise pela perspectiva da isonomia dos servidores que trabalham com segurança. Imagina lá, você tem 2 servidores públicos que ocupam o mesmo cargo, que estão direcionados para a mesma atividade, segurança do MP ou do Judiciário. Um deles está armado e o outro não. Então esse servidor vai ter que fazer um serviço com a arma na cintura e o outro vai ter que fazer o mesmo serviço sem arma na cintura. Então, além de violar o princípio da eficiência, o Supremo também entendeu que viola a isonomia entre os servidores que atuam no mesmo segmento do Judiciário do MP, que é a segurança. Agora vamos lá, para o objeto número 2, aquela história de colocar na mão da Polícia Judiciária a decisão sobre viabilizar ou não segurança pessoal para juízes e promotores. Aqui o Supremo também entendeu que há inconstitucionalidade. E o fundamento é a autonomia, que a gente viu anteriormente. A autonomia do Judiciário e do Ministério Público. Não pode levar para fora da instituição a decisão de algo que é inerente à atuação livre dos seus membros. A segurança pessoal de um juiz ou de um promotor é algo imprescindível para o desempenho independente das funções. Se não há segurança pessoal, pode haver restrição na independência. E isso prejudica a ideia de autonomia que a gente já viu na revisão da premissa. Então, olha lá, o Supremo diz, conforme a jurisprudência dessa Corte, a ingerência de um órgão externo nos processos decisórios relativos à organização e funcionamento do judiciário afronta sua autonomia. Na espécie dos dispositivos impugnados, ao imporem condicionamentos ao exercício das atividades administrativas inerentes ao judiciário e ao MP, esvaziam atribuições que lhes são próprias e impactam, inclusive, na imparcialidade. Por que sob o ponto de vista administrativo? Porque decidir ou não por viabilizar a proteção pessoal a um membro da magistratura do MP é uma decisão de ordem administrativa, não é atividade fim, não é atividade jurisdicional, não é atividade ministerial, é atividade meio, administrativa. Então, quando você coloca para outro órgão essa decisão, você está tolhendo a autonomia sob o ponto de vista administrativo. Então, claro,
o órgão do MP, o Tribunal de Justiça, não vai decidir isso de maneira isolada, porque muitas vezes o órgão do MP, na esmagadora maioria das vezes, o Judiciário e o MP não tem força própria de segurança, não tem servidor. Esse cargo de servidor de segurança ele existe em alguns regramentos, em algumas instituições, mas o número é muito pouco. Não tem um servidor do MP que atua como segurança em cada promotoria do Brasil afora. Quando precisa de segurança institucional, segurança pessoal, vai se utilizar dos braços, por assim dizer, de outros segmentos do Estado. Vai pedir apoio para a PM, apoio para a Civil. E aí o Supremo diz, tem que haver uma atuação coordenada entre a Polícia Judiciária e a polícia própria do Ministério Público e do Judiciário. Mas não é possível, até mesmo por serem partes de poderes distintos, vislumbrar a existência de subordinação. Um presidente do TJ não pode falar, meu juiz aí na comarca de tal, do interior, está sendo ameaçado, desloque 5 PMs para protegê-lo. Às vezes o juiz está numa comarca de interior que o quadro de policiais na ativa, de PMs na ativa, até 7 ou 8 policiais. Município pequeno, pessoal, às vezes tem uma meia dúzia de policial militar trabalhando. Imagina se você vamos colocar o efetivo inteiro da PM daquele município para fazer proteção pessoal do juiz. Aí a cidade inteira fica desguarnecida. Então não dá, tem que ter uma atuação coordenada. Mas não vai haver subordinação como a lei permitiria quando dava todo o poder decisório à Polícia Judiciária, ao fim e ao cabo, ao próprio Poder Executivo, né? Polícia Civil, Polícia Federal. Tranquilo? Disse que esse informativo era trabalhoso, né? Aí, com base nesses entendimentos, o Supremo vem aqui e dá todos os desfechos para as leis objeto dessa ADI, e aí ficam os resumos para vocês também. Agora vamos lá, pessoal. Eu vou ser bem objetivo nesse último julgado na ADI 6216. Não foi a última, se você leu o informativo, salvo engano, ele é o segundo julgado, mas eu vou deixar ele para o final porque ele é de longe o mais peculiar, o mais complexo de todos. Eu vou fazer um exercício de síntese aqui, tentando abstrair aquilo que pode ser explorado em prova, mas, repito, é um julgamento bem peculiar. O Supremo acabou enfrentando uma lei de perfil muito diferente, muito pouco enfrentado no histórico da Corte, e eu, sinceramente, tenho alguma dificuldade em ver, pela complexidade do julgado, esse tema ser objeto de questão de prova. Mas, sempre fazendo um esforço aqui, em busca da completude do material, eu vou apresentar para vocês de maneira mais sintética possível. Então, qual foi o objeto dessa ADI 6216? Entendam o objeto. O Supremo aqui examinou uma lei estadual voltada ao desenvolvimento de uma região de um determinado estado, direcionando o desenvolvimento daquela região à área industrial e portuária. Então, o Estado quer regrar o desenvolvimento de uma determinada região e vai fazer isso direcionando essa área, essa região, ao desenvolvimento industrial e portuário. E como é que essa lei estadual fez isso? Ela fez isso mediante várias coisas, várias construções, várias estratégias que ganharam vida ali naquela lei. E 3 dessas construções primordiais foram discutidas pelo Supremo nessa ADI. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou explicitar para vocês cada uma dessas construções e já vou conectar com uma revisão com vocês, uma premissa, para facilitar a compreensão lá na sequência, tá bom? Então a gente vai picotar o objeto, eu já vou falar o objeto e a premissa, objeto e a premissa, objeto e a premissa. Tranquilo? Primeira coisa que essa lei estadual fez foi a seguinte, ela foi lá e instituiu um complexo industrial e portuário daquela região. Como é que ela fez isso? Ela delineou uma área bem grande daquele estado, atrelando esse complexo industrial e portuário, mas a lei não ficou muito preocupada em demarcar geograficamente a área abrangida. Quais eram os donos das áreas, essa área do estado, essa é da União, isso aqui é particular. Não, ela foi lá e fez uma mancha no mapa e chamou de complexo industrial e portuário. E o problema é que nessa grande mancha, nessa grande área, nós encontrávamos alguns imóveis de titularidade da União. E aí pronto, aqui a gente já tem a nossa primeira premissa para esclarecer, para alinhar a primeira discussão. Onde que estão os bens? Como é que a gente sabe se um bem é da União ou é do Estado? Ah, professor, vai lá na matrícula do imóvel. Não, resposta jurídica, né?
Os bens da União estão listados no artigo 20 da Constituição Federal. E os bens do Estado? Os bens dos Estados estão listados no artigo 26 da Constituição Federal. E é claro que sobre bem federal, lei federal tem que versar. Sobre bem estadual, lei estadual tem que versar. E por conta disso surge uma ideia bem óbvia. Uma ideia bem óbvia, mas que a gente precisa mencionar aqui. Será que essa lei estadual, ao dispor sobre essa área, dentro da qual nós já temos bens da União, será que essa lei estadual não estaria versando sobre bens da União? Não estariam afetando bens da União? E eu estou usando aqui a expressão afetar, o verbo afetar, no sentido de direito administrativo mesmo, né? Dar uma destinação específica, atrelando esses bens da União à realização do desenvolvimento daquele complexo industrial e portuário. Essa é a primeira discussão que a gente coloca aqui. A próxima construção que a lei estadual fez para atingir o seu objeto foi o seguinte. A lei estadual autorizou a ampliação do objeto social de uma empresa pública já existente naquele estado, para que com essa ampliação, essa empresa pública pudesse atuar na indução do desenvolvimento daquela área. Então, a lei vai lá e faz o seguinte, olha, essa empresa pública vai ter o seu objeto ampliado, e com esse objeto ampliado, essa empresa pública vai poder atuar naquela área que a gente está nesse complexo, induzindo esse desenvolvimento industrial e portuário que eu quero. E para fazer isso, a lei já deu para a empresa pública o poder de administrar, explorar e desenvolver essas áreas. E de novo a gente tem aqui o mesmo problema. Tá, como é que o Estado vai dar esse poderzão, esse grande poder para a empresa pública, para atuar numa área que tem bens da União? De novo, será que não vai estar havendo uma ingerência da lei estadual em bens da União? Em patrimônio imobiliário da União? Terceira construção que o legislador estadual projetou aqui, que vai chegar na discussão do Supremo. A lei trouxe uma série de regrinhas para autorizar uma ampla disposição do patrimônio que essa empresa pública já tinha. Então a lei vai dar poderes negociais para a empresa pública. Poderes mesmo para vender, para fazer acordo, celebrar instrumento público particular. E aí vem uma discussão sobre competência legislativa. Será que o Estado membro poderia ter legislado sobre esse aspecto do funcionamento de uma empresa pública que vai envolver negociação de patrimônio dessa empresa? Será que isso não é norma geral de licitação e contrato, que é de competência legislativa da União? Então, terceira construção dessa lei estadual, bem peculiar, lembra que eu mencionei para vocês, que vai chegar no Supremo Tribunal Federal. Então, essas são, em síntese, as três grandes questões, objeto dessa ADI, com as três grandes premissas que atacam, que abraçam, né, cada um desses três problemas. E eu estou, de novo, aqui simplificando bastante, porque esse julgado é trabalhoso, é relativamente complexo. Mas, de todo modo, tudo que a gente viu até aqui vai ser suficiente para entender as construções do Supremo. Tranquilo? Não entendeu alguma coisa aqui, você me grita. Nas redes sociais, né, porque a gente não está ao vivo hoje. Então, primeiro ponto. Quanto à criação daquele complexo e quanto à ampliação do objeto daquela empresa pública para atuar na indução de desenvolvimento da área daquele complexo. Olha lá o que o Supremo entendeu. O Supremo entendeu o seguinte, ó. O problema é, será que a lei estadual não está violando o Pacto Federativo, não está se intrometendo em coisas da União? O Supremo disse, não há que se falar em ofensa ao princípio federativo. Por quê? Pois a instituição do complexo industrial e portuário local não pretendeu afetar, olha lá o verbo, dar destinação específica diretamente a bens públicos federais, a administração da empresa pública estadual. Os dispositivos impugnados dessa lei estadual apenas enunciam a instituição de uma área de desenvolvimento no Estado, atribuindo à empresa pública a indução de novos negócios para desenvolvimento regional. O Supremo disse, não, peraí, não vamos levar a lei estadual a últimas consequências. Não é porque ela versa sobre uma área que tem bem, que dentro dela tem bens da União, que essa lei estadual já está dando o destino para esses bens da União. Não, peraí, não é assim que a gente vai interpretar a lei.
Ademais, a previsão legislativa da área de desenvolvimento econômico estadual e a autorização para ampliação do objeto de empresa pública sob seu controle se inserem nas competências constitucionais do Estado federado. O Supremo está dizendo, estados podem fazer isso. Estados podem querer criar uma área no seu território de desenvolvimento. Estados podem versar sobre o objeto social das suas empresas públicas. Isso é bem tranquilo. Apesar disso, a autorização legislativa estadual de ampliação do objeto social da empresa pública não basta para que a estatal possa, de imediato, administrar, explorar e desenvolver bem público cuja titularidade seja de outro ente da federação. Claro que não. Para tanto, é imprescindível que o titular do imóvel, ou seja, a União, atribua à empresa estadual a gestão do bem público ou lhe transfira a titularidade. O que o Supremo está dizendo? Como é que a gente vai interpretar essa lei? A gente vai interpretar assim. Criou a área do complexo industrial e portuário? Sim. Dentro dela tem bem da União? Sim. A empresa pública estadual teve seu objeto ampliado de modo a permitir que ela, empresa pública, dê direcionamentos, dê destinação para essa globalidade de imóveis que estão dentro da área? Sim. Isso significa que a empresa pública já pode mexer nesses imóveis? Claro que não. A empresa pública vai poder exercitar esse poder grandão que ela ganhou se o titular da área, no caso a União, assim entender pertinente. Se o titular da área, a União, atribuir à empresa estadual, a União pode entender pertinente. Fala, não, eu vou ter um ganho aqui, vou negociar com a empresa pública e vou, sei lá, fazer uma cessão, vou criar fazer um instrumento de colaboração, vou fazer um arranjo jurídico com dessa minha área, com essa empresa pública, para participar desse complexo. E aí a União vai participar, vai tomar essa decisão. E ponto. Ou a União pode entender, nos casos lá, não vou detalhar aqui, né, alienação de bem público, mas a União pode entender por, vou transferir, tá bom, vou alienar, vou fazer uma permuta, vou trocar, vou ceder para o Estado, para esse complexo, esse meu imóvel, e vou deixar. E aí sim a empresa pública vai poder fazer aquilo que o objeto social foi ampliado para permitir. Agora, o Supremo está dizendo, calma lá, não é porque a lei fez tudo isso que automaticamente a empresa pública vai poder atuar em face daquele bem da União. Vai depender de uma decisão do titular do imóvel. Ponto. Tranquilo? Dessa maneira, a autorização legislativa em debate de ampliação do objeto social delimita-se a permitir que a empresa pública, após cumpridos os demais requisitos legais necessários, todos aqueles requisitos legais, inclusive da lei de licitações, que envolvam atos negociais de imóveis públicos, administre, explore e desenvolve no futuro áreas que lhes sejam expressamente delegadas. Ponto. É um poder hipotético, né, pessoal? É um poder em abstrato. Em concreto, imóvel por imóvel, tem que fazer todo o resto. O Supremo vem e diz isso. Fechado? Tranquilo? Estou generalizando aqui, porque, de novo, é um julgado de perfil diferente. Vamos para o próximo problema. Tá. E em relação àquelas regrinhas que conferiram a essa empresa pública amplos poderes para a disposição patrimonial dos bens dessa empresa pública. O Supremo diz o seguinte, na espécie, as disposições estão sob o influxo do contexto normativo constitucional e legal em vigor, que versam sobre alienação de bens públicos e procedimento licitatório. Além disso, a alienação direta de bens imóveis do Estado federado para a empresa pública sob seu controle se justifica em face do objetivo daquela unidade federativa de prover à estatal de condições para fomentar o desenvolvimento regional. Se a alienação fosse feita em condições de concorrência com outros interessados, fulminaria o propósito maior de incentivo da política pública. O Supremo entendeu que essas construções estão dentro do marco normativo, constitucional e legal. O Estado passar patrimônio dele para a empresa pública é consentâneo com a finalidade maior da lei. Criar uma empresa pública, ou melhor, ampliar o objeto da empresa pública para atuar no induzimento do desenvolvimento daquela área. O Supremo está dizendo o seguinte, se a gente falasse, não, Estado, se você vai ter que abrir uma licitação para direcionar esse imóvel teu aí para a empresa pública e vamos ter que chamar empresas privadas para participar. Se alguma empresa privada participar e te der um lance melhor, você vai ter que vender para a iniciativa privada e não para a tua empresa pública. O Supremo está dizendo, se for fazer isso, quebra
quebra o propósito maior da política pública de indução do desenvolvimento daquela área. Não dá. O Supremo está permitindo, portanto, essas regrinhas patrimoniais criadas. E aí, as competências conferidas à aludida empresa pública para transacionar móveis e imóveis no âmbito especificado decorrem de sua personalidade jurídica de empresa privada e devem estar relacionadas com a concretização de seu objeto social. A liberdade negocial das empresas estatais deve ser idêntica das empresas privadas, excetuadas as limitações impostas pela Constituição e pela legislação federal que rege a matéria. Outro tema que diz respeito lá no direito administrativo, né? Como é que uma empresa pública funciona? Ela tem que funcionar, como regra, em vista do mesmo regramento das empresas privadas, ressalvados os pontos que a Constituição e a lei exigem um tratamento de direito público. Então o Supremo está olhando para essas regras e está dizendo, olha, tudo bem, é preciso permitir que essa empresa pública tenha competência para transacionar móveis e imóveis, patrimônio imobiliário e imobiliário, tal como se faz numa empresa privada, desde que isso tudo seja compreendido no marco constitucional e legal, que em alguns aspectos fixa balizas para como vai se dar a transação de patrimônio imobiliário e imobiliário. Então o Supremo está fazendo essa lei peculiar do Estado se conectar com o marco normativo da matéria. O Supremo está afastando interpretações que levariam essa lei estadual às últimas consequências. Não, ela tem que dialogar com o marco normativo da alienação de bens públicos como um todo, inclusive pelas empresas estatais. E aí, nesse contexto, as normas impugnadas investem em referida empresa pública, que passou a atuar como fomentador do desenvolvimento da região portuária, de poderes gerais de negociação de bens móveis e imóveis, sem adentrar nas hipóteses específicas. As hipóteses específicas vão ter que ser, os negócios jurídicos vão ser celebrados observando a disciplina da legislação federal pertinente. Tranquilo? Então não é porque essa empresa pública, com o seu objeto social ampliado, vai poder tomar a frente em atos negociais, que ela vai poder fazer o que quiser. Ela vai fazer aquilo que uma empresa pública pode fazer quando tem o seu patrimônio objeto de um negócio jurídico. Nos termos do quê? Nos termos da Constituição e do marco das empresas públicas, né? Da alienação de bens públicos por empresas públicas. O Supremo está só pegando essa lei e conectando ela, né, com os marcos jurídicos pertinentes. Ah, professor, como é que funciona mesmo a alienação de bem público em empresa? Aí não dá para a gente explicar esse ponto, que isso vai uma hora e meia de aula lá no direito administrativo, né? Estudar empresas públicas é muito detalhado, tem muito regramento interessante, muito julgado supremo, enfim, estou apenas fazendo essa articulação com vocês. Aí fica o resumão para vocês, né, pessoal? Um julgado trabalhoso também, né? Um resumo de 2 páginas, e com isso a gente vence esse super, hiper, mega trabalhoso. Fazia tempo que a gente não pegava um informativo tão torto, por assim dizer, né? Com tanto julgado. Talvez o primeiro seja o mais ou menos o mais fácil, o menos polêmico, mas dali em diante a gente só teve julgado problemático, né? Até aquele do MP e magistratura, o Supremo saindo pela lógica do princípio da eficiência. Então não tem nenhum julgadinho redondo aqui nesse informativo, todos deram um certo trabalho, mas conseguimos vencer o informativo inteiro, os 4 julgados. Tá bom? Qualquer dúvida, reclamação, indignação, passou algum ponto da aula que não ficou claro, você me chama nas redes sociais, a gente vai bater um papo por lá. Combinado? Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta com mais um informativo do Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhando nesse estudo constante e espero eu que produtivo para vocês. Fechado? Bom fim de noite para todos vocês que estão aí na nossa aula. A gente vai conversando nos próximos episódios. Abração, bons estudos.